Joseph Mengele. Um dos indivíduos mais perturbadores do período nazista foi o médico Joseph Mengele, cujo interesse por pesquisas, metodologia e apresentação de resultados garantiu-lhe um lugar em Auschwitz. O campo de concentração serviu como ambiente propício para suas investigações, aproveitando-se do grande número de prisioneiros como uma fonte aparentemente inesgotável de matéria-prima. Sua dedicação implacável e ausência de escrúpulos resultaram em uma série de atrocidades desenfreadas. Mengele conduzia experimentos de todas as naturezas com os prisioneiros, abrangendo desde estudos genéticos até tentativas de cura de doenças. Utilizava as vítimas para desenvolver e testar armas químicas, e posteriormente dissecava os corpos de maneira metódica, a fim de analisar os resultados obtidos. Por meio de injeções de corantes em indivíduos ainda vivos, entre outras práticas atrozes, Mengele buscava observar os sintomas manifestados. Ele dedicava especial atenção aos gêmeos que chegavam ao campo, preferindo os idênticos para suas experiências. Seus experimentos eram variados, muitas vezes utilizando um dos gêmeos para aplicar substâncias ou induzir gangrena nos membros. Quando o gêmeo doente falecia, ele então assassinava o outro e procedia com a dissecação dos corpos, registrando suas anotações e fazendo comparações. Quando ocorria um surto de alguma doença no campo de concentração, Mengele exterminava os doentes, bloco por bloco, utilizando câmaras de gás. Posteriormente, ele realizava a limpeza do local para dar espaço aos novos prisioneiros que chegavam. Joseph Mengele, conhecido como Anjo da Morte de Auschwitz, um médico nazista responsável por experimentos cruéis em prisioneiros durante o Holocausto. Após a guerra, Mengele fugiu para o Brasil e nunca foi punido pelos seus crimes. O texto menciona Lydia Maximovics, uma das vítimas de Mengele, que sofreu os horrores dos seus experimentos. A família de Mengele era influente e apoiou financeiramente o criminoso após a guerra. A cidade natal de Mengele, Günzburg, enfrenta o legado infame do seu filho, mas a família não quer se envolver com o passado e não participa de projetos que lembram as vítimas de Mengele. Algumas pessoas em Günzburg lutam para lembrar as vítimas de Mengele e manter viva a memória das atrocidades cometidas. Um memorial foi construído para homenagear Janusz Korczak, uma vítima do Holocausto, e uma placa com uma citação de Jean Amery, também vítima do nazismo, foi colocada em um edifício local. Além disso, um teatro experimental encena uma peça denunciando os médicos que realizam experimentos criminosos em humanos. Lydia Maximovics sobreviveu a Auschwitz, mas sua vida foi afetada pelas sequelas da sua experiência no campo de concentração. Ela alerta as crianças sobre os horrores que viveu, mostrando o medo constante do Dr. Mengele. Lydia conseguiu reconstruir sua vida, mas suas experiências a afetaram emocionalmente, tornando difícil para ela amar seu filho da maneira que gostaria. Portanto, o texto aborda a história de Joseph Mengele, sua fuga para o Brasil e a falta de punição pelos seus crimes, além de destacar o sofrimento contínuo das vítimas dos seus experimentos cruéis. Também menciona a luta de algumas pessoas em Günzburg para lembrar as vítimas e manter viva a memória do que aconteceu durante o Holocausto. Joseph Mengele, também conhecido como o Anjo da Morte de Auschwitz, escapou da punição e fugiu para o Brasil após a guerra. Sobreviventes de seus cruéis experimentos continuam a sofrer até hoje. Sua cidade natal, Günzburg, lida com o legado de seu infame filho. Lydia Maximovics, vítima de Joseph Mengele, relembra seus encontros aterrorizantes com ele. Ela se lembra de suas botas polidas e se escondia debaixo da cama, fechando os olhos, na esperança de que ele não a encontrasse. Infelizmente, ela não conseguiu escapar de seu alcance. Mengele testou vacinas nela, injetando-a inúmeras vezes até que ela estivesse mais morta do que viva. Sua mãe clandestinamente levava comida para ela,
apenas para encontrar Lydia inconsciente em sua cama com uma febre alta. Segundo o historiador Zdeněk Zofka, Mengele não era um sádico enlouquecido ou um nazista fanático, mas sim uma pessoa com cinismo ilimitado. Isso permitia que ele visse suas vítimas não como seres humanos, mas como mera matéria inanimada, como sujeitos para seus experimentos. Em janeiro de 1945, pouco antes do Exército Vermelho chegar a Auschwitz, Mengele fugiu para o oeste e se escondeu perto de Günzburg sob um nome falso. Em 1949, ele escapou para a América do Sul. Sua família apoiou financeiramente o criminoso nazista internacionalmente procurado, e somente em 1979 Mengele se afogou no Brasil. Sua morte foi mantida em segredo por anos por sua família, e a verdade só veio à tona em 1985. É razoável supor que a família queria evitar punição, já que os crimes de ocultação do paradeiro de uma pessoa procurada prescrevem após 5 anos. A família Mengele era influente mesmo antes da guerra. O pai de Joseph, Karl Mengele, dirigia a fábrica Mengele e Sony, que produzia maquinário agrícola. Em 1932, Karl permitiu que Adolf Hitler realizasse um comício eleitoral nos corredores da fábrica. Ele se juntou ao partido nazista, NSDAP, em 1933. A fortuna da família melhorou após a guerra, com Karl se tornando um conselheiro municipal e vice-prefeito. Em 1952, ele recebeu a cidadania honorária de Günzburg, e uma rua leva seu nome. Quando ele faleceu, o irmão mais novo de Joseph, Alois, assumiu a fábrica, que agora está falida. Lydia Maximovich chegou a Auschwitz-Birkenau em dezembro de 1943, quando tinha apenas 3 anos de idade. Sua família havia sido levada de uma região próxima a Minsk, na Bielorrússia. Ela se lembra vividamente das cenas quando chegaram ao campo. O pátio iluminado no meio da noite, homens da SS gritando e cães de guarda latindo. As famílias foram brutalmente separadas. Lydia foi separada de sua mãe e colocada nos alojamentos das crianças. Era uma estrutura de madeira com longas fileiras de camas. Em vez de colchões, eles dormiam em palha. Havia vermes por toda parte e o teto estava coberto de sujeira. As crianças sofriam com fome e frio, mas acima de tudo, temiam as visitas do Dr. Mengele. Joseph Mengele, o filho mais velho de Karl e Walburga Mengele, vinha de uma família de empresários em Günzburg, sul da Alemanha. Ele estudou medicina e antropologia e conduziu pesquisas no Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial em Frankfurt. Na metade da década de 1940, Mengele se juntou voluntariamente à SS, a organização paramilitar nazista de elite. 3 anos depois, ele foi transferido para Auschwitz, onde desempenhou um papel ativo no processo de seleção no pátio do campo. Ele estava especialmente interessado em crianças, especialmente gêmeos e anões. Mengele realizou vários experimentos em suas vítimas, incluindo a injeção de corantes para ver se a cor dos olhos poderia ser alterada, realizando cirurgias. Joseph Mengele, também conhecido como o Anjo da Morte de Auschwitz, foi um médico das SS conhecido por suas experiências médicas desumanas com os prisioneiros do campo de concentração. Ele nasceu em 26 de março de 1911 em Günzburg, perto de Ulm, e era o filho mais velho de Karl Mengele, um fabricante de implementos agrícolas bem-sucedido. Em 1935, Mengele obteve seu doutorado em antropologia física pela Universidade de Munique. Em 1937, ele se tornou assistente do Dr. Ottmar von Verschuer, um cientista renomado por suas pesquisas sobre gêmeos, no Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial de Frankfurt.
Mengele se filiou ao Partido Nazista em 1937. No ano seguinte, recebeu seu diploma de médico e se juntou oficialmente às SS em junho de 1940. Ele se alistou no exército e serviu como voluntário no serviço médico das Waffen-SS. Os registros sobre as atividades de Mengele nesse período são escassos e contraditórios, mas há evidências de que ele atuou como médico especialista no Departamento de Raça e Assentamento, USHA, e posteriormente como oficial médico na divisão Viking das SS. Após ser ferido durante a campanha militar, Mengele retornou à Alemanha em janeiro de 1943 e passou a trabalhar no Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, Genética Humana e Eugênia, sob a direção de von Verschuer. Em abril de 1943, ele foi promovido a capitão das SS. Em 30 de maio de 1943, foi transferido para Auschwitz. Além de seu interesse em gêmeos e em provar teorias raciais do nacional-socialismo, Joseph Mengele também tinha fascínio pela heterocromia, uma condição em que os olhos de uma pessoa têm cores diferentes. Durante seu tempo em Auschwitz, ele colecionava os olhos das vítimas que havia assassinado e fornecia parte desse material de pesquisa a Karin Magnussen, uma pesquisadora do KWI dedicada ao estudo da pigmentação ocular. Mengele também realizou suas próprias experiências para tentar descobrir como alterar artificialmente a cor dos olhos. Além disso, é conhecido, embora pouco divulgado, que ele documentava o desenvolvimento da doença chamada noma, um tipo de gangrena que afeta a membrana mucosa da boca e outros tecidos, entre os internos do campo. Mengele apoiava firmemente a teoria racial do nazismo e conduziu várias experiências para demonstrar a suposta falta de resistência dos judeus e ciganos a diversas doenças. Ele também procurava provar a suposta degeneração do sangue desses grupos, registrando anomalias físicas e coletando amostras de tecidos e partes dos corpos de suas vítimas. Muitas das cobaias de Mengele morreram durante as experiências ou foram assassinadas para facilitar a autópsia. Assim como outros cientistas nos campos de concentração, Mengele ordenava que profissionais médicos prisioneiros o auxiliassem em tarefas terríveis, tanto rotineiras quanto autópsias em suas vítimas. Grande parte do conhecimento que temos sobre as atividades de Mengele em Auschwitz vem do Dr. Miklos Nisli, um prisioneiro médico que foi obrigado a ajudar Mengele e que mais tarde publicou seu testemunho no livro Auschwitz, o testemunho de um médico em húngaro e, posteriormente, em inglês. A versão em português pode ser encontrada por meio de ferramentas de busca. Joseph Mengele esperava utilizar os resultados de suas pesquisas em Auschwitz para obter sua habilitação, um título acadêmico necessário para se tornar professor universitário em países de língua alemã. No entanto, ele nunca alcançou esse objetivo. Em janeiro de 1945, com o avanço das forças soviéticas em direção à Alemanha pelo oeste da Polônia, Mengele fugiu de Auschwitz. Ele passou algumas semanas no campo de concentração de Gross-Rosen até sua destruição pelos alemães. Em seguida, seguiu para o oeste, tentando evitar sua captura pelas forças soviéticas. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Joseph Mengele foi capturado e ficou sob custódia das autoridades norte-americanas. No entanto, os oficiais responsáveis por sua custódia o liberaram rapidamente, pois não sabiam que ele era procurado por crimes de guerra. Entre meados de 1945 e o final de 1949, Mengele trabalhou em uma fazenda na Bavária, usando documentos falsos. Durante esse tempo, sua família, que era rica, o ajudou a fugir e emigrar para a América do Sul, e ele se estabeleceu na Argentina. Devido aos registros detalhados de seus crimes perante o Tribunal Militar Internacional, IMT, e outros tribunais pós-guerra, as autoridades da Alemanha Ocidental emitiram um mandado de prisão para Mengele em 1959 e solicitaram sua extradição da Argentina em 1960. Temendo ser capturado após a captura de Adolf Eichmann pelos israelenses em Buenos Aires no mesmo ano, Mengele fugiu para o Paraguai. Posteriormente,
para o Brasil, onde passou seus últimos anos nos arredores de São Paulo. Com a saúde debilitada, em 7 de fevereiro de 1979, Mengele sofreu um derrame enquanto nadava em Bertioga, em São Paulo, e acabou se afogando. Seu corpo foi enterrado em um subúrbio de São Paulo sob o nome fictício de Wolfgang Gerhard. Em 1985, a polícia alemã encontrou a sepultura de Mengele com base em evidências recentemente confiscadas de um amigo da família em Günzburg, na Alemanha, e exumou seus restos mortais. Especialistas forenses brasileiros confirmaram a identificação dos restos mortais como sendo de Joseph Mengele. Em 1992, novas análises de DNA confirmaram essa conclusão. Mengele conseguiu enganar seus perseguidores por 34 anos, mas finalmente foi identificado.